Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20, e deixasse ela aberta lá. Livro de Atos, no capítulo 20. Isso. Enquanto você vai achando aí o livro de Atos e o capítulo 20, irmãos, eu gostaria só de lembrar o que foi que aconteceu no capítulo 19, porque o capítulo 20 é uma consequência daquilo que acontece no 19. Eu mandei os slides para o e-mail da mídia. Chegou não? Sem problema, então vamos lá. Foi o que aconteceu no capítulo 19, para que você possa entender o 20. No capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, e ao chegar em Éfeso, ele se encontra com 12 discípulos de João Batista. E ele pergunta em que esses discípulos haviam se batizado, e eles respondem: nos batizamos, batismo de arrependimento de João Batista. Então Paulo prega o evangelho a eles, mostra Jesus a eles. Ele diz que creiam em Jesus, batiza-os em nome de Jesus, impõe as mãos sobre eles, e eles falam em línguas e profetizam. É isso que acontece logo no início do capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo começa a pregar nas sinagogas, e na sinagoga local, por 3 meses, ele vai pregando, só que nesse espaço de 3 meses, levanta um grupo judaizantes contra a vida de Paulo, contra a pregação de Paulo, e ele sai, deixa de pregar na sinagoga e vai pregar em uma escola próxima a essa sinagoga, conhecida pelo seu professor, cujo nome é Tirano, e ele começa a pregar nesse lugar, discipulando as pessoas por quase 2 anos, pregando ali. E o Espírito Santo de Deus, de uma forma muito poderosa, vai conduzindo Paulo nesse momento, a ponto de que as suas toalhas, vestes, eram levadas para pessoas doentes e outras pessoas eram curadas só com os lençóis, os aventais que Paulo utilizava. Só que no capítulo 19 não tem só notícia boa, tem 2 notícias ruins. A primeira notícia ruim é que os filhos de Seva, ao observar a unção que estava sobre a vida de Paulo, muito provavelmente inspirado daquilo, vai expulsar um demônio. E o demônio olha para os filhos de Seva e diz: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não conhece não. Aí toma cacete, Paulo. Pã! Aí eles saem envergonhados e nus, apanharam que só. Só que esse evento, aparentemente negativo, ele surte um efeito muito grande nesse lugar. E as pessoas creem no Senhor Jesus e se arrependem dos seus pecados. E uma amostra desse arrependimento está justamente na quantidade de livros de feitiçaria que são dispostos e queimados. E a quantidade era tanta que é registrado em dinheiro, 50.000 moedas de prata de livro de feitiçaria queimados como a prova viva do testemunho de que o Senhor liberta e libertou essas pessoas. Paulo planejava sair de Éfeso e ir para Macedônia, Acaia, e terminar a 3ª viagem missionária, que é essa viagem que ele está realizando agora. E ele queria terminar em Jerusalém. Só que, antes disso acontecer, ocorre um outro tumulto em Éfeso. Qual é a questão? Levanta-se um cara chamado Demétrio. Esse Demétrio faz uma acusação contra Paulo e contra os discípulos de Jesus.
qual é a acusação? Ele diz o seguinte, Paulo está pregando que os deuses que nós fazemos, porque Demétrio representava a parte industrial religiosa de Éfeso, ele produzia estátuas da deusa Artemis, que era a padroeira de Éfeso, uma ideia simples, entender isso. Então, quando esse pessoal viu que a pregação de Paulo, com autoridade, com poder, trazia seríssimas implicações à atividade econômica deles, porque a questão aí é dinheiro. Quando viu que a coisa ia mexer, aí começa um tumulto. Nesse tumulto, 2 camaradas que estavam por lá, um chamado Caio e outro chamado Aristarco, coitado judeu, e os judeus também não creem nas divindades, nem do panteão grego, nem do panteão romano, creem apenas no Deus Todo-Poderoso, pegaram eles por lá, levaram para o teatro. Alexandre tentou falar alguma coisa, mas nem deixaram. O povo lá começou a gritar que a deusa dos Efésios é Diana, a deusa dos Efésios é Diana, a deusa dos Efésios é Diana. Gritou por 2 horas, de uma forma muito forte. E esse foi o grande tumulto. Só que, graças a Deus, no meio desse tumulto, o Senhor levantou uma pessoa sensata, o escrivão da cidade, um homem sensato, diz, rapaz, vamos acabar com esse tumulto, que esse negócio não vai dar certo. Vão chamar as autoridades romanas sobre nós. Isso não vai dar certo, e ele apazigua. Resultado, depois desse tumulto vai todo mundo para sua casa. E é aí que começa a demanda do capítulo 20. Veja o versículo 1. Ele não está passando aqui não. Se puder passar aí em cima, eu agradeço. Está funcionando não, ele não vibrou. Faz parte, é ao vivo, é assim. Aí veja, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, diz assim. Cessado o tumulto, qual tumulto? Esse último de Demétrio. Né? A ligação é essa. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Olhe para mim um momento. Irmãos, esse texto é fantástico e Paulo é fantástico. Paulo não fugiu de Éfeso por causa de nenhum tumulto, ele simplesmente enfrentou as situações. Ele não saiu escondidinho debaixo de anonimato, ele vai sair de Éfeso, é verdade, mas ele sai de cabeça erguida. Reúne os irmãos, depois dessa tensão terrível que os irmãos viveram, ele reúne os irmãos, vai se despedir desses irmãos, mas conforta o coração diante do momento que eles haviam passado. Paulo tem uma sensibilidade pastoral muito grande. Paulo reúne as pessoas, Paulo tem zelo pastoral. Ele não permite sair desse lugar sem antes falar com os seus filhos espirituais, sem antes motivar as pessoas que viram tudo isso, que passaram por esse tumulto, que vivenciaram tudo isso. Paulo tem um grande coração pastoral. Paulo não é só um evangelista. Paulo edifica as igrejas. E é uma coisa interessante da forma como Paulo conduz suas viagens missionárias, e vocês vão perceber isso. Paulo faz em um primeiro momento um roteiro, implantando as igrejas, pregando o evangelho de forma pioneira, como um evangelista. Depois ele passa nesses mesmos lugares, confirmando, fortalecendo os irmãos e levantando lideranças, para que essas igrejas, em um determinado momento, elas possam ter os seus próprios líderes, elas possam se sustentar por si mesmas, e elas possam, por si mesmas, propagarem o evangelho. É isso que é a missão, é assim que os missionários da era moderna operam. Versículos 2 e 3, veja o que é que está agora na sua Bíblia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses.
quando eu estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, ele decidiu voltar para a Macedônia. Olha que texto maravilhoso. Paulo agora vai voltando, ele vai fortalecendo os discípulos, vai exortando os discípulos, vai se dirigindo para a Grécia. Quando ele está para embarcar para a Síria e da Síria partir para Jerusalém, para encerrar este ciclo da terceira viagem missionária, acontece um imprevisto. Qual é o imprevisto? Uma conspiração contra ele por parte dos judaizantes. Agora, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse texto, que esse texto é como um diamante numa mina de diamantes. Ele está bruto e precisa ser lapidado. Existem muitas informações aqui que passa despercebido a um leitor desatento da palavra. Quando a gente lê os textos de Atos, nós só podemos ler os textos de Atos à luz das cartas de Paulo. Porque nas cartas de Paulo, Paulo vai falar sobre o que aconteceu nos bastidores dessas viagens missionárias. Então, quando você lê esses dois versículos, a impressão que dá é que não aconteceu muita coisa. Mas quando você vai para as cartas de Paulo, aí você vê Paulo relatando o que ele viveu nesses lugares. E aqui, irmãos, nós temos uma pergunta que nós podemos fazer para entender esse texto, que é no mínimo inusitada, e eu vou fazer para os irmãos. Ora, Paulo havia enfrentado os judaizantes tantas vezes. Na sinagoga, muitas vezes Paulo enfrentou os judaizantes. Na praça, na pregação, muitas vezes ele confrontou mesmo. Por que é que agora ele recua? Por que é que agora nessa viagem, nessa conspiração, ele simplesmente recua? Irmãos, Paulo está sendo sensato aqui. Existe muita coisa envolvida. Para compreendermos o que está acontecendo aí nesses dois versículos, nós precisamos recorrer às epístolas. E eu gostaria que você, se você trouxe um lápis, anote, porque são textos interessantíssimos. Primeira carta escrita por Paulo, Gálatas, lá Paulo vai mostrar um compromisso que ele havia assumido diante da igreja primitiva, diante dos irmãos. Quando Paulo assumiu a sua partida para ser um missionário no mundo gentílico, diante da igreja primitiva, ele havia assumido um compromisso de que haveria de partir para o mundo gentílico, mas não esqueceria dos pobres. Veja o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Paulo diz o seguinte: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, os líderes da igreja primitiva em Jerusalém, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Ou seja, eles haveriam de ir para os judeus. Versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, Paulo, ele não apenas gerava os filhos espiritualmente, mas ele cuidava das pessoas. E ele sempre levava não só palavra de fortalecimento aos novos convertidos, mas Paulo tinha uma preocupação, sobretudo com os mais pobres. E aqui uma observação nessa questão da pobreza. Sabe-se que as igrejas da Judéia passavam por dificuldades financeiras. Sabe por quê, irmãos? É razoável entender que uma pessoa que aceita ao Senhor Jesus e se transforma num discípulo de Jesus, no Oriente, no caso cercado por judaizantes, ele haveria de sofrer represálias, partindo até mesmo da sua própria família.
Isso é natural entender. Então, muitas pessoas que têm um encontro com Jesus, da igreja primitiva na Judéia, estavam passando por necessidades financeiras. Muitas delas não tinham mais a condição de comprar, de negociar os seus próprios produtos, porque é razoável entender, represália sobre esse povo. E esse povo amargava, muitas vezes, a pobreza financeira. A igreja em Jerusalém era uma igreja financeiramente pobre. Aí, irmãos, aqui nós vemos, nas cartas de Paulo, Paulo dizendo o que foi que aconteceu nesse roteiro da Macedônia e da Acaia. Ele tinha esse compromisso com a igreja primitiva. E veja o que é que acontece, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 5 a 6, sobre essa viagem. Paulo lá relata o seguinte: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, Paulo sofria nesses lugares, ataques externos contra o cristianismo, além dos seus temores internos. Paulo sofria. Versículo 6 diz: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Que coisa linda. Paulo esperou por Tito. E sabe o que foi que Tito levou? Tito levou duas coisas. Levou o consolo para Paulo e levou também informações sobre a igreja em Corinto. E de posse do consolo, das informações, depois de consolado, Paulo despede Tito para que ele volte para Corinto. E depois ele mesmo vai para Corinto, onde ele passa 3 meses. Irmão, Corinto é na região da Macedônia e da Acaia. É justamente essa viagem que ele está realizando. De Corinto, sabe o que foi que Paulo fez? De Corinto, Paulo escreveu cartas. E uma dessas cartas que ele escreve em Corinto, a gente pensa que ele não está fazendo nada nos 3 meses que ele está por lá. Ele escreve nada mais, nada menos que Romanos. O ápice literário da vida de Paulo foi escrita tendo esse métier como pano de fundo. E Paulo não se esquece da coleta aos pobres. Veja o que está em Romanos, no capítulo 15, ele não escreveu Romanos? Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 15, versículos 25 e 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo fala de uma coleta que é levantada nesse lugar. Uma coleta que ele começou como uma campanha mesmo na igreja em Corinto, que era uma igreja situada no lugar rico. Veja o texto de 1 Coríntios 16, os versículos 2 e 3. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, isso é Paulo dizendo na igreja aos Coríntios, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for, e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês para Jerusalém. Aqui em 1 Coríntios 16, Paulo inicia essa campanha de coleta de donativos para levar para essa igreja pobre lá em Jerusalém. E essa coleta, irmãos, ela foi feita. Mas não foi feita de todo jeito pelos irmãos de Corinto, não. O pessoal comprou a ideia de um jeito que Paulo simplesmente ficou deslumbrado com a atividade dos irmãos. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 8, dos versículos 1 a 6. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Por quê?
no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Olha que campanha de levantamento de oferta para ajudar o povo, que campanha poderosa foi levantada nesse lugar. Os irmãos queriam: Paulo, me deixe participar dessa campanha, por favor, a situação está ruim, Paulo, veja, há muito problema, mas eu quero participar. Aí veja, versículos 5 e 6 ainda no mesmo texto. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, ou seja, assim como essa campanha começou, também completasse essa graça entre vocês. Tito encerra isso daí. Irmãos, nós vemos aqui que nesse momento, nessa viagem, nós vamos ver que Paulo vai voltar para a Macedônia, e ele não enfrenta os judaizantes, porque ele está levando o produto desses donativos consigo. Então ele não poderia enfrentar os judaizantes, ele não poderia, tinha muita coisa em jogo. Em primeiro lugar, esses donativos que foram levantados poderiam ser perdidos. Segundo, a sua própria vida poderia ser aniquilada por esses judaizantes. Na viagem mesmo. Empurrar ele do barco para dentro do mar, isso era uma coisa fácil de executar. Só precisava ele ser identificado como missionário. E esses judaizantes poderiam fazer isso. Terceiro, o testemunho do evangelho através desse montante que foi levantado de recursos para ajudar os pobres em Jerusalém. E quarto, a vida daqueles que estavam com Paulo era da responsabilidade dele. Foi por isso que ele não confrontou os judaizantes. E quem é que estava com ele? Líderes da igreja primitiva, dando apoio à atividade missionária de Paulo. Quem era? Acompanharam Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. 7 líderes da igreja, 7 representantes da igreja primitiva. E esses líderes, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam dando apoio à atividade missionária de Paulo, levando esses donativos e cuidando da vida de Paulo. Era uma equipe. Paulo não está trabalhando sozinho. Paulo está numa equipe. Foi por isso que ele não confrontou. Ele não queria colocar em risco os donativos a si mesmo, a pregação do evangelho e a vida desses irmãos. Paulo é sensato. Paulo é equilibrado. Paulo é estratégico. Irmãos, existem determinados momentos que não podemos confrontar, que a melhor resposta estratégica muitas vezes é recuar. Existem certos pulos que nós damos na vida, meu irmão, que é necessário parar e dar 2 passos para trás para pegar impulso. Paulo não confronta os judaizantes de forma estratégica, ele tem empatia com os irmãos que estão junto com ele. Paulo tem amor à obra, Paulo tem amor aos pobres que estão lá em Jerusalém, tem amor aos irmãos. E aqui nós vemos 7 pessoas, 7 líderes da igreja acompanhando ele. Mas essa caravana era maior. Tinha 8. Veja o versículo 5 e 6. Estes nos precederam. Nos quem? A pessoa que está registrando está na equipe. Quem foi que escreveu Atos? Quem foi que escreveu Atos? Lucas.
Então, Lucas está nessa equipe também. Lucas está nessa equipe, não é uma equipe pequena. São homens importantes da igreja primitiva que posteriormente vão despontar como grandes líderes. O trabalho de Lucas no relato, tanto do Evangelho quanto de Atos, é muito importante. Esse trabalho é muito importante para a igreja primitiva. Timóteo, um dos grandes líderes da igreja primitiva, que vai dar continuidade ao trabalho de Paulo. Então, são pessoas importantes para o Evangelho. São pessoas importantes nesse momento. Existe uma sensibilidade grande. Lucas está aí. Versículo 5. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Eu vou só dar um toque de uma coisa que é possível que você não tenha percebido. Paulo, quando ele viaja para este lugar, para Troade, ele espera a festa da Páscoa. Por que é que ele espera, ou ele chega na festa da Páscoa? Aí você olha para mim e diz, pastor, aí não tem festa da Páscoa não, tem festa dos pães sem fermento. É porque é um conjunto. Inicia-se com a Páscoa e reverbera uma semana com a festa dos pães sem fermento. Mas o tema é o mesmo. Durante quase 10 dias, a cabeça do povo só tem falando de Páscoa, de ressurreição, do Egito, do Cordeiro, dos ritos. Paulo aproveita esse momento em que o povo está com o seu coração quebrantado sobre a Páscoa para levar a realidade do Evangelho. Paulo era um grande estrategista, uma pessoa que tem sensibilidade evangelística, porque o próprio Paulo diz que Jesus era a Páscoa. É isso que ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele não pregou em Troade. Quando ele estava para pregar em Troade, ele teve um sonho, Atos 16, passa a Macedônia. Agora ele está em Troade, tendo a oportunidade de falar a este povo, e ele espera o momento certo. Qual é o momento? Na Páscoa. E na Páscoa eu vou falar justamente sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, o Evangelho, ele deve ser pregado com raciocínio, com estratégia. Muitas vezes nós temos ferramentas que precisam ser utilizadas num contexto para que ela dê retorno. Olha só, vamos pensar uma coisa bem direitinho. Uma das ferramentas mais antigas de propagação do Evangelho, inclusive nessa igreja tem um ministério, é a questão da entrega dos folhetos. Agora você imagine a seguinte situação. Uma pessoa pegou alguns folhetos e está na praia entregando folhetos para as pessoas que ali estão. Aí o camarada vai com o folheto, passando, aí uma pessoa se levanta para dar aquele tibungo dentro da água. No meio do caminho, já correndo, o cara passa com o folheto e diz, um folheto. O cara pode pegar esse folheto. Mas você sabe onde é que esse folheto vai bater, não sabe? Em determinados momentos, irmãos, nós precisamos entender que a estratégia precisa ser sensível ao contexto. Nós precisamos entender que as estratégias precisam ser sensíveis ao contexto, sensíveis às pessoas, sensível ao momento. O bom hermeneuta, que é aquele que interpreta a Bíblia, não é apenas aquele que olha para a Bíblia olhando os fatos do passado. Ele também é aquele que olha para o agora, olhando para o entorno,
como é que as verdades bíblicas podem ser aplicadas no dia de hoje. E, sobretudo, prospeccionando essas verdades. Como é que essas verdades bíblicas podem seguir adiante no futuro. E Paulo é um estrategista. Ele espera esse momento, porque ele sabe. Cuidado missionário. Em 6 versículos, nós temos um curso de missões. Para ser missionário, meu irmão, tem que ter sensibilidade. Se não tiver sensibilidade, você coloca o seu trabalho a perder. Sensibilidade era aquilo que Paulo tinha. Por favor, pode passar aí para o último slide das verdades espirituais. Nesses textos, com 6 versículos, nós temos 6 sensibilidades. Em primeiro lugar, a sensibilidade emocional. No versículo 1, depois de um tumulto, as pessoas com o coração entristecido, Paulo reúne as pessoas e lhes dá uma palavra de encorajamento. Irmãos, a palavra de encorajamento, a palavra de ensino faz parte do chamado do Senhor Jesus, faz parte do ide de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o quê? Ensinando a guardar todas as coisas. O fortalecimento, a palavra de ânimo, faz parte desse chamado. A missão da igreja, irmãos, passa pelo fortalecimento dos irmãos na fé. Passa pelo fortalecimento, sobretudo, daqueles que são novos na fé cristã. Os novos convertidos, aqueles que ainda estão enteando nas verdades do Evangelho. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele fez um comentário sobre esse versículo que eu achei interessante. Ele diz: não basta apenas gerar filhos espirituais, é necessário cuidar deles também. A igreja não é apenas uma sala de obstetrícia, mas deve ser também uma escola de fortalecimento e de treinamento. O apóstolo, ele passava pregando o evangelho, abrindo igrejas, mas depois passava com seu coração pastoral, fortalecendo, instituindo uma liderança ativa. Dessa liderança, desses líderes, 2 vão despontar de tal forma que Paulo vai falar sobre eles constantemente: Tito e Timóteo. Tito e Timóteo. Irmãos, é necessário ter, além de sensibilidade emocional, sensibilidade estratégica. Essa sensibilidade estratégica a gente vê nos versículos 2 e 3. Ao invés de Paulo confrontar os judaizantes, ele viu que tinha muita coisa a perder. Essa estratégia não vai ser boa, não. Aí o que é que ele faz? Ele recua. Ele se guarda. Ao invés de ele ir para a Síria, agora ele faz o caminho de retorno. Volta a Macedônia e a Acaia. Meu irmão, entenda isso. Tem muita gente que é ativista, quer fazer tudo. Rapaz, em determinados momentos é necessário que nós nos ajoelhemos e avaliemos as estratégias. Se verdadeiramente essas estratégias, elas têm uma sincronia, se têm um contexto. Todas elas são boas, mas é necessário a estratégia certa para o alvo certo. Você vai fazer uma guerra no mar, você não vai levar um tanque de guerra. Você está entendendo? Se você vai fazer uma guerra no ar, você não vai levar o soldado da infantaria. Você está entendendo? Então tem que ter o soldado certo, a ferramenta certa para a luta certa. O evangelismo, a ação precisa ser feita com equilíbrio e com raciocínio. Com equilíbrio, com estratégia, com raciocínio. Não apenas sensibilidade emocional, sensibilidade estratégica, mas é necessário ter sensibilidade organizacional e liderança. Versículo 4. No versículo 4 nos mostra que Paulo não estava sozinho. Ele tinha um apoio
de 8 líderes da igreja primitiva que estavam levando os donativos. E por que essa galera está levando os donativos? É fácil, irmãos. Eles querem ver os donativos serem aplicados. E voltar para as suas igrejas dizendo, olha, aquela arrecadação que a gente fez, matou a fome do povo lá em Jerusalém, nós vimos. Isso motiva as pessoas a participarem dos empreendimentos missionários. Você está entendendo? É por isso, irmão, tem que ter prestação de contas, organização, equipe. Paulo não trabalha só. Paulo já estava com Lucas. E ele mostra uma equipe de 7 líderes da igreja primitiva. Em nome de Jesus, você que é líder, entenda isso. Não se faz ministério sozinho. A única pessoa que quer ver você sozinha chama-se Satanás. Porque ele sabe que você, estando sozinho, você é vulnerável ao ataque dele. A caminhada cristã é uma caminhada coletiva a partir da liderança. Ninguém faz ministério sozinho. Ninguém faz ministério sozinho. E é o versículo 4 que nos mostra que Paulo tinha uma liderança que lhe dava apoio, pessoas, ele tinha uma organização, ele tinha líderes apoiando o seu trabalho missionário. É necessário ter sensibilidade social. Paulo tinha um compromisso, nós vimos esse compromisso no livro de Gálatas. Ele ia pregar aos gentios, mas o pessoal da igreja primitiva disse, olha, não se esqueça dos pobres, não. Irmãos, eu gostaria de lembrar essa sensibilidade para nós hoje, que nós nunca esqueçamos de que existem pessoas que precisam ouvir que Jesus é o pão da vida, mas que nesse momento também estão precisando de pão para poder entender essa mensagem como ela deve ser entendida. Não adianta pregar que Jesus é o pão da vida se a igreja muitas vezes não está disposta a ajudar no suprimento dessas necessidades. Nós precisamos levar o evangelho completo ao homem como um todo. Todas as esferas do homem precisam ser resgatadas pelo Senhor. E por último, irmãos, sensibilidade evangelística. Versículos 5 e 6. Paulo leva a mensagem do evangelho num lugar, no momento certo, quando todos estão com o coração receptivo, aberto. Paulo leva o evangelho, a troa de lá, no momento da Páscoa, e aproveita esse momento, quando as pessoas estão com o seu coração totalmente quebrantado. Se você quer servir na atividade missionária, considere essas sensibilidades. A sensibilidade emocional, a sensibilidade estratégica, a sensibilidade organizacional e de liderança, a sensibilidade social. E aqui, irmãos, um toque. É através das necessidades sociais que nós vamos estabelecer pontos de ligação com a comunidade. Entenda isso. Que a igreja possa entender isso. É através das necessidades das pessoas que nós podemos construir pontes de relacionamento. Nós podemos suprir essas necessidades, mas levá-las a entender que existe uma necessidade maior, que é a necessidade de ter Jesus no coração. E por último, a sensibilidade evangelística, falar a palavra certa, a boa nova certa, no momento certo, na hora certa, criando as pontes certas. E nesse momento, irmão, já encerrando essa mensagem, eu gostaria de orar com os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de orar pelo conselho missionário da nossa igreja. O conselho missionário é aquele conselho responsável pela manutenção da visão missionária da nossa igreja.
E eu gostaria, irmãos, de que nós orássemos pela visão missionária da igreja e pelo conselho. Se o Senhor tem honrado essa comunidade de fé, se o Senhor tem honrado essa igreja, eu entendo que muito dessa honra passa pelo fato dessa igreja ter se empenhado nesses 100 anos como uma igreja que celebra a atividade missionária com alegria de coração. Eu gostaria, irmãos, de que nós orássemos pelos novos convertidos. E orando pelos novos convertidos, eu gostaria, irmãos, que nós pensássemos naqueles que saem das atividades, chamadas atividades ponte. Quantos irmãos já fizeram curso, os irmãos homens aqui no templo? Quantos já fizeram cursilho masculino? Por favor, só para eu ter uma ideia estatística, por favor, fique em pé no lugar onde você está, só para eu ter essa ideia. Vendo? Todos esses homens já fizeram cursilho. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, queridos. Ainda tem alguns homens que não fizeram. Quero fazer a mesma pergunta às mulheres. Quantas mulheres já fizeram cursilho que estão aqui na igreja? Por favor, fique em pé, para que a gente possa ver, estatisticamente falando. Louvado seja o nome do Senhor. Estatisticamente falando, é bem maior o grupo, né? Pode sentar. Geralmente, o número de mulheres é maior em uma comunidade, não tem nem o que dizer, né? Mas eu gostaria de levar os irmãos que já participaram do cursilho a pensar sobre uma coisa. Quantos cursilhos nós já realizamos por quanta igreja? Pronto. Em torno de 35 masculino, 33 feminino. No caso feminino foi menos. Feminino mais, 35 feminino, 32 ou 33 masculino. A cada cursilho, em média de 100, 120, 150 pessoas participando. Irmãos, é muita gente, não é? Será que todas essas pessoas, às quais nós falamos da verdade do Evangelho, de uma forma mais intencional e intensa, será que todas essas pessoas hoje ainda conseguem ou ainda estão andando nos caminhos do Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? Será que não existem pessoas que saíram desse caminho por alguma razão? Será que de fato nós não precisávamos nos empenhar para saber mais como essas pessoas estão, onde elas estão, o que estão fazendo, como estão? Eu não estou aqui querendo apontar, isso é uma responsabilidade de A, de B e de C, porque se eu fizer isso, eu vou cair numa cilada do inimigo. E aqui eu vou dizer como é que você reconhece uma cilada do inimigo bem ligeirinho. Quando todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo, é cilada do inimigo. Não caia nessa tensão não, que você vai dar errado. Então eu não estou aqui para apontar esse ou aquilo, eu estou aqui para trazer a reflexão que não é apenas propagar a mensagem do Evangelho, mas é acompanhar e cuidar, e nós precisamos ter esse equilíbrio, essa sensibilidade. Irmãos, eu gostaria de hoje à noite nós intercedêssemos pelos obreiros. E eu vou mostrar uma realidade que aqui na igreja primitiva eles tinham e que aqui na Paraíba nós temos. E nós precisamos orar e precisamos assumir a nossa parte. Sabe o que é, irmãos? As igrejas que têm mais condições financeiras, as igrejas que são mais potentes economicamente falando, elas precisam ajudar aquelas que, economicamente falando, não são tão potentes assim. Quando eu fazia trabalhos pela Convenção Batista Paraibana e tinha a possibilidade de falar com irmãos do interior, fazendo análise e planejamento estratégico na convenção, cheguei a uma conclusão muito simples. As igrejas que têm condições financeiras, elas precisam
financiar igrejas nos interiores, porque a realidade em alguns desses interiores fazem com que alguns desses pastores, desses obreiros, nunca consigam ser como uma igreja grande no litoral. Sabe por quê, irmãos? Tem obreiro no interior que a igreja dele, por exemplo, está numa cidade que tem universidade. Quantas cidades tem universidade aqui na Paraíba? Areia, Patos, Guarabira, umas poucas, né? Pois sabe o que é que acontece? O obreiro vai, o pastor vai, prega, aí muitos jovens se levantam, jovens que estão na universidade. Em um dado momento da igreja dele, a igreja está cheia. Aí quando os jovens vão terminando o curso, ninguém vai ficando na cidade, vai tudo viajando. Quando é daqui a pouco, irmãos, aquela igreja que estava lotada de gente, só tem os 12 irmãos e as irmãzinhas da oração da quinta-feira, que ganha o salário mínimo lá da aposentadoria. Aí é decréscimo financeiro, decréscimo nas atividades. Irmão, nós precisamos ter a sensibilidade de, como igrejas fortes e potentes, ajudar essas igrejas que são fraquinhas. E por último, irmãos, eu gostaria de que os irmãos orassem pelas congregações. As congregações, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava fazendo essa mensagem hoje, e orando, me lembrei muito do Jônio, o trabalho que o pastor Jônio tem feito naquela cidade, uma das poucas que recentemente tive a condição de visitar. Existe uma influência dele muito forte na comunidade, já percebida, e ele recebe ataques. Eu vi, e ele me relatou os ataques que ele recebe lá. E aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa só para a gente. Quando um pastor batista vai para uma cidade do interior, geralmente ele recebe ataque de 2 lugares. É da Igreja Católica e da Assembleia de Deus. Simples assim. E existem muitos obreiros de nossa identidade, nossa tradição denominacional, que têm sofrido muitos ataques nesses lugares. Fogo amigo, sabe como? Depois perguntar a Jônio, como foi que chegou uma auditoria do CREA lá para ver se a obra dele estava dando bem certinho. Foi uma igreja amiga, um pastor lá amigo, muito amigo, que denunciou, não denunciou, ele disse, rapaz, faça uma visita lá, que eles estão construindo. Resultado, recebeu uma auditoria, ataque. É triste dizer isso, mas, irmão, me perdoe, eu não sei falar da palavra sem confrontar a realidade como ela é, me desculpe. Eu fui chamado para falar da palavra, eu fui chamado por esse Deus Todo-Poderoso para pregar essa palavra. E em que ela tocar a minha vida, tocar a realidade, haverei de falar. Essa é a verdadeira palavra profética que leva o povo ao arrependimento. Essa é a verdadeira palavra profética que precisa sair dos púlpitos. Nós precisamos fazer o evangelho e pregar o evangelho como ele deve ser pregado. Não precisamos da ajuda de poderes ou instituições. A ajuda que nós carecemos é do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, eu gostaria de, sentado como você está, antes de passar a palavra ao pastor, que ele vai para um último momento com a igreja, com certeza. Gostaria de que nós orássemos por essas questões que eu levantei. Curva sua cabeça. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir pela sensibilidade missionária dessa igreja. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor mantenha a chama nos nossos corações aquecida de pregar o teu evangelho e de levar a mensagem de esperança. Mas, Pai, eu quero te pedir que nós possamos levar essa mensagem de esperança de forma integral, a mensagem toda, ao homem todo,
nos ensina, Senhor, nos concede novas estratégias, novas ferramentas e que nós possamos ser relevantes ao nosso contexto. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelos nossos irmãos do Conselho Missionário. E eu quero pedir, meu Pai, pelo guardião do conselho. E eu quero clamar pela ação do Teu Santo Espírito na vida deles. Clamo pelos missionários dessa igreja, todos eles que estão trabalhando, seja em tradução de texto, seja na questão social, seja na implementação de novos trabalhos. Clamo, Senhor, pelos obreiros das congregações, sobretudo aquelas congregações que são menos potentes financeiramente, que o Senhor abra as portas e lhes dê os recursos. Clamo, Senhor, pela saúde, a saúde espiritual dos obreiros, a saúde emocional dos obreiros, a saúde financeira daquele que leva a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, eu quero, Senhor, também clamar pelos novos convertidos da igreja. Senhor, reforça a fé de cada um. Alguns nós temos condições de acompanhar, outros muitas vezes não temos essa mesma condição. Não é porque não queiramos fazer isso, mas muitas vezes, Senhor, ocorre, são problemas. Somos humanos, somos falhos, mas com a ajuda do Teu Santo Espírito, nós podemos fazer melhor. E é isso, Pai, que clamamos nessa noite. Nos ajuda com estratégias e nos concede um coração aberto a que nós possamos acompanhar mais os novos convertidos. Deus eterno e santo, eu quero clamar pelos PGMs. Meu Deus, meu Pai, essa ferramenta poderosa que o Senhor tem levantado nessa igreja, clamo pelos seus líderes também. Senhor, mantenha acesa a chama missionária e que nós possamos ter sensibilidade. É assim que oramos no nome de Jesus da igreja.